Se você tem um negócio e-commerce, esse vídeo vai te ensinar por que uma contabilidade especializada pode aumentar muito a lucratividade da sua empresa. Meu nome é Felipe Marques, eu falo aqui da WSC Contabilidade e hoje a gente vai explicar um pouquinho por que a contabilidade, em apoio ao e-commerce, ela pode duplicar o lucro de uma empresa. O e-commerce ele tem batido números fantásticos, não só no Brasil, quanto no mundo. A projeção para esse ano de 2025 é que ele bata uma média de 234 bilhões de faturamento. Além disso, teve um crescimento estimado de 15% entre o ano de 2024 e esse ano de 2025, além de agregar 3 milhões de novos compradores, pessoas que nunca tinham comprado no e-commerce, que passaram a comprar neste ano de 2025. Essa projeção, apesar de impressionante, ainda não é a totalidade. Estima-se que nos próximos anos esse nível de crescimento ele se mantenha. E a gente está vendo uma forte migração de negócios que são tradicionais migrando um pouco para também ter vertentes no e-commerce. Isso não é só dos grandes varejistas, também pequenos negócios, aqueles empreendimentos de bairro, eles também estão começando a vender pelo e-commerce, utilizando os marketplaces e com isso adicionando aí novos clientes e conquistando um novo mercado. Se essa é a sua realidade, se você já tem um negócio e ainda não tem operacionalizado uma parte do e-commerce, ou se você já iniciou totalmente no e-commerce, mas ainda não tem uma contabilidade especializada, eu vou te dar algumas dicas aqui que vão mudar a maneira como você vê a contabilidade no seu negócio. É normal, quando a pessoa abre uma empresa, ela não se preocupar tanto com essa parte contábil e a parte financeira. Ele quer realmente um contador que ele vai simplesmente regularizar a situação, abrir um CNPJ e fazer o cálculo das guias. Mas eu vou te explicar nesse vídeo que é muito mais importante e esse papel ele é muito mais aprofundado. Por meio de uma contabilidade, o e-commerce ele consegue ter números reais, desde a precificação, que tem que ser feita corretamente por causa das comissões, por causa das taxas e do frete. Você pode estar vendendo e não tendo lucro, e até mesmo a questão do fluxo de caixa. Uma vez que nem sempre o casamento entre o pagamento do seu fornecedor e o recebimento dos seus clientes ele é feito na mesma hora. Isso são alguns pontos que podem estar gerando prejuízo e por mais que você venda muito bem, o seu lucro pode não estar sendo tão satisfatório. Eu vou falar aqui 3 pontos básicos onde você deve observar se a sua contabilidade está te apoiando. Primeiro ponto, a parte financeira. A contabilidade ela é muito mais que só a geração de uma guia de impostos. Dentro do e-commerce, normalmente você trabalha com margens bem escassas. A margem de lucro dentro do e-commerce, por mais que é uma empresa que ela não tem tantos custos fixos, ela é apertada, pois além da concorrência, eu ter preços ali altamente competitivos, eu também sofro com as comissões e com o frete. São alguns custos que eles têm que ser embutidos ali no preço do produto e com isso a lucratividade ela pode ser não tão boa assim. Mas se a contabilidade ela não apoia, você não tem um estudo financeiro completo do seu negócio, você não sabe o fluxo de caixa, você não tem os números na mão, pode ser que você está vendendo muitos produtos sem ter uma lucratividade alta. E às vezes pequenos ajustes em sua operação, pequenos ajustes na estruturação financeira do negócio, trabalhando com linhas de crédito própria, ou então modificando quais os recursos que você utiliza na aquisição do produto, a lucratividade do negócio ele pode até mesmo dobrar. Em vários casos, quando a gente conserta simplesmente o fluxo de caixa, o prazo de pagamento entre o recebimento ali do cliente que compra e os fornecedores, você já começa a ver o dinheiro da sua empresa. Então, se você é empresário, tem um negócio e-commerce e você não tem claramente ao final do mês quanto que está sobrando de lucro, é muito importante que você entre em contato com a sua contabilidade, pois ela é a responsável para te trazer clareza. O segundo ponto é a parte de precificação. Muitos dos negócios não têm uma fórmula de precificação acertada. Então, basicamente, ele olha a concorrência, coloca ali mais ou menos o dobro do preço da compra do produto e entende que isso é precificação. A precificação é muito mais completa e vai muito mais profundo do que isso. Muitos negócios a gente vê que ele tem um giro de mercadorias alto,
tudo que a empresa compra, ela acaba vendendo, mas no final do mês nunca sobra dinheiro, ou tem sempre aquela despesa ali que o empresário ele pena um pouco para pagar. Ou é um imposto, ou é alguma taxa, e está sempre faltando dinheiro. Se a sua mercadoria está gerando, tudo que você compra você está vendendo, mas ainda assim a conta não fecha ao final do mês, o problema certamente ele está na precificação. Dentro do preço, você tem que colocar todos os seus custos fixos e aí entra também o prolabore, o salário do sócio da empresa. Muitas das vezes o e-commerce ele tem um sócio apenas ou é uma empresa ainda familiar. Essa remuneração tem que entrar dentro do custo fixo. Além disso, os impostos, as taxas e as comissões, elas também têm que constar nesse cálculo. E quando o empresário não faz isso, ele corre o sério risco de vender bem, mas não sobrar dinheiro. E é uma coisa que ela não aparece no dia para a noite. Pode ser que você venda bem durante 6 meses e ao final de 6 meses você tem um prejuízo gigantesco, porque a sua precificação ela estava errada. Então, se você não tiver um contador que ele te apoie também neste processo, pode ser que você não só está perdendo dinheiro, mas você está caminhando para uma possível quebra. Então, aqui na contabilidade, a gente disponibiliza até mesmo planilhas gratuitas, onde você consegue fazer de forma automática o cálculo entre diversas plataformas e você vai entender em qual plataforma você tem maior lucratividade, em qual plataforma você consegue entrar com um preço mais competitivo sem que você perca dinheiro. A gente sabe que, dependendo da plataforma que está o seu e-commerce, a comissão ela pode ser maior ou menor, o frete também ele costuma variar um pouco, e se a sua precificação ela não acompanha todo esse processo, você perde dinheiro. Então, você ter uma planilha que faz isso de forma automatizada vai ajudar a sua vida e realmente ajudar você a começar a ter lucros. E o último ponto que muito contador já faz é a parte tributária. Mas a gente tem que entender que não é só calcular uma guia de imposto. Vários estados brasileiros têm benefícios fiscais e também existem formas ali legais onde eu ajusto a emissão da nota, onde eu ajusto o meu produto e eu consigo economizar muito imposto. Um dos casos mais emblemáticos que a gente tem recentemente é do chocolate. Aqueles chocolates conhecidos como sonho de valsa, serenata de amor. Recentemente foi publicado o estudo que eles fizeram, onde pelo simples mudança da embalagem, esse produto ele teve outro enquadramento e teve uma economia bilionária com impostos. Então, mudanças simples, às vezes, na forma que você compra, na forma que você vende, ou mudanças simples na emissão da nota fiscal, já podem te dar uma economia gigantesca e realmente dar mais lucro ao seu negócio. Então, se junta a sua contabilidade, ela não é especializada no e-commerce, e ela nunca fez análises para entender se você pode estar ganhando mais dinheiro, se você não está recolhendo o imposto corretamente, com certeza dinheiro está ficando dentro desse processo. Então, essa parte da análise tributária é muito importante para que você consiga aumentar os lucros da sua empresa. Então, a gente falou muito aqui, falamos 3 pontos básicos, mas que toda contabilidade deveria fazer. E se você tem um e-commerce, se você está começando um negócio nessa área, mas precisa de um apoio especializado, a WSC Contabilidade ela ajuda empresas deste ramo. Então, a gente faz desde a parte financeira, passa pela precificação, entende toda a rotina, como você compra as mercadorias, como você vende, qual que é o seu público, quais são os estados onde você tem mais operações, para que a gente estipule uma estratégia completa, onde vai otimizar os lucros da sua empresa. Pode parecer pouco, mas a maioria das grandes indústrias, das grandes empresas, elas têm setores específicos só para analisar toda essa parte. Pois, se você abrir um negócio e o objetivo final é ganhar dinheiro e eu não tenho uma contabilidade que está te ajudando nesse processo, com certeza você vai ter perdas. Então, se você tem interesse, esse vídeo fez sentido para você, entre em contato, a gente marca uma reunião gratuita para que a gente possa analisar e te orientar e também encaminha para aquele amigo seu que tem uma empresa e também está passando pelas mesmas dores. Toda semana a gente publica vários conteúdos aqui no nosso canal e também no nosso Instagram para que você possa saber mais do seu negócio e que você possa ter uma mudança da realidade financeira. Então conta com a WSC Contabilidade e encontramos na próxima semana.